muitas pessoas ficam amarradas na fé em busca de fazerem a vontade de Deus. Como é que a gente pode saber que é a vontade de Deus? Nós temos na Bíblia exemplos maravilhosos, como o caso que nós falamos ontem de Mateus. Diz o texto sagrado que quando Jesus viu Mateus sentado na coletoria, disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Quer dizer, Mateus considerou aquele convite do Senhor Jesus como a vontade de Deus e ele não titubeou, ele não ficou olhando para as condições dele, para as benesses que ele recebia com o seu cargo de coletor de impostos. Ele simplesmente virou as costas para tudo aquilo e seguiu Jesus. E eu acho que as pessoas, às vezes, ficam tão preocupadas em fazer a vontade de Deus que satisfaz ao coração delas, que no fundo, elas confundem a vontade delas com a vontade de Deus. É a vontade delas, mas elas acreditam ser a vontade de Deus. E então elas tomam atitude. E às vezes não é a vontade de Deus. Porque normalmente quando é a vontade da pessoa, então ela obviamente confunde a sua fé inteligente com a sua fé emotiva. A fé emotiva leva-nos a fazer a nossa vontade e confundi-la com a vontade de Deus. Mas a fé inteligente não deixa dúvida com respeito à vontade de Deus. Essa é a realidade. Quando a pessoa sabe que, quando o Espírito Santo revela a vontade dele na vida do seu servo, então ele não deixa dúvida, ou deixa? Ou seria ele capaz de deixar alguma dúvida para a pessoa fazer ou não aquela vontade? Não, claro que não. Quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, a Bíblia fala que o Espírito Santo confirma no nosso coração, confirma que nós somos filhos de Deus e confirma aquilo que é a vontade dele. Então, você que me ouve nesse momento e de repente tem vivido amargamente, porque você crê que seja a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo não é a sua vontade, no fundo não é a sua vontade. A sua vontade é outra. Então você fica naquele vai e não vai, daquele chove e não molha. Você sabe o que deve fazer, porque o Espírito Santo confirma, mas não é a sua vontade. Não é a sua vontade. Então você fica postergando a atitude. Por isso que a sua vida não progride, não desenvolve, não é abençoada. Porque você, ao invés de tomar atitude em relação à vontade de Deus, você não toma. Porque não é exatamente a sua vontade. Quer dizer, você se deixa ser enfraquecida pelo seu próprio coração, ou pelo próprio diabo, né, que confunde a pessoa, que deixa a margem de dúvida. Porque quando a pessoa se inclina para o seu próprio coração, para a vontade do seu próprio coração, para os sonhos do seu próprio coração, o diabo trabalha livremente. Mas quando a pessoa se rende ao Senhor Jesus, corpo, alma e espírito, quando ela se deixa levar pelo Espírito Santo, e ela sente, e ela é tocada pelo Espírito Santo para tomar uma determinada decisão, ela não titubeia, ela não fica pensando duas vezes, ela imediatamente age a sua fé. E é isso que faz a diferença, minha amiga e meu amigo ouvinte. É isso que faz a diferença.